Oi pessoal, é Fabiano Pediatra e hoje o assunto é como prevenir doenças respiratórias na infância. É importante nós entendermos, primeiro, como funciona o nosso sistema respiratório, quais são as doenças respiratórias mais comuns que eu vou citar aqui e como que elas são transmitidas ou como que elas causam irritação no nosso organismo. Para começar, eu vou falar um pouco para vocês entenderem como que funciona o nosso sistema respiratório. Qual que é o objetivo da respiração, né? O tempo todo a gente respira desde o momento que a gente sai do útero da nossa mãe até o momento em que a gente morre. Então, a respiração ela acontece de forma involuntária. Ninguém consegue segurar a respiração por muito tempo. A pessoa, não vou prender a respiração. Então, ela não é um ato voluntário. Você consegue modificar, respirar mais rápido, mais devagar, consegue segurar por um tempo, mas é um ato involuntário, porque ela é vital para o organismo. O tempo todo o nosso organismo, quando a gente respira, está eliminando o gás carbônico que veio proveniente das células e o tempo todo nós estamos jogando oxigênio para o sangue que vai para as células. Então, essa é o fundamental objetivo da respiração. No momento que a gente respira, o ar ele chega, entra pelo nariz, vai pela nasofaringe, orofaringe, traqueia, brônquios e pulmões. Esse processo do ar que chega no nariz até o ar que chega na parte final, que é nos alvéolos, ele é um ar que passa por um processo de filtração, aquecimento. O ar ele é filtrado, aquecido e umidificado em todo esse processo. Quando ele chega no nariz, existe um sistema de turbilhonamento, é como se fosse um labirinto. O ar passa nesse labirinto, esse labirinto é cheio de um muco. Esse muco justamente retém células de bactérias, retém vírus, retém poeira, retém fatores alérgicos do ambiente, né, que tentam entrar no organismo. Então, o nosso nariz ele é fundamental. Também esse muco ocorre na região de nasofaringe, orofaringe, traqueia. As células da traqueia elas são ciliadas justamente para jogar para cima aquelas impurezas, aquilo que porventura grudou nela. Então é um sistema perfeito de filtração para que o ar chegue no pulmão, nos alvéolos, sem risco de causar inflamação e com mais facilidade de ocorrer essa troca de oxigênio e gás carbônico. Então, o tempo todo isso acontece. Ocorre às vezes de algo irritar o sistema respiratório. Essa irritação pode ser causada por doenças ou por fatores do ambiente, fatores alérgicos do ambiente. Então, as doenças respiratórias, basicamente, né, eu vou citar as mais importantes, elas são divididas em doenças virais, bacterianas e alérgicas. As virais é basicamente o vírus de gripe, de resfriado, né, que são os que a gente vê na maioria das vezes. Também esses vírus podem causar não só gripes e resfriados, mas também quadros de laringite, quadros de faringite, o quadro viral também pode evoluir para uma pneumonia viral, né, uma bronquiolite viral. Então existem esses subgrupos. Então basicamente quando a gente fala em vírus que causa doença respiratória, é vírus de gripe e de resfriado. Quando a gente fala da parte bacteriana, né, é a tão temida pneumonia bacteriana, na infância é a doença que mais mata, a infecção de garganta, né, infecção de ouvido, que também faz parte das vias respiratórias, né, tá tudo unido, sinusites, faringites, né, faringite bacteriana também. Então assim, são basicamente essas aí as bacterianas, essas que eu citei. E alérgicas, né, que a asma, né, que na criança fica chiando, fica cansada, então a criança asmática, geralmente por causa alérgica basicamente, né, tem outras causas também, e a rinite, né, são os mais comuns, né, também existe a laringite alérgica e tal, mas basicamente a rinite e a asma, alérgica, bacteriana, pneumonia, otite, infecção de ouvido, e a viral é gripe e resfriado. Então é importante a gente entender como que essas doenças chegam até o nosso organismo, porque a maioria das vezes ocorre um mito, tem muitos mitos sobre doença respiratória, né? Eu
Eu vim de uma cidade que é uma cidade pequena, né? E eu via muito isso, e hoje eu estou numa cidade maior e eu continuo ouvindo isso, e eu tenho familiares que moram na capital de Minas aqui e falam isso. Então não é só a gente da roça que fala esses mitos, não, é gente de capital também, né? Que é para gripe, o que causa gripe, o que causa resfriado, o que causa pneumonia, o que causa infecção de ouvido, é vento, é poeira, porque você brincou no ambiente que tinha vento, e é porque você pegou serena, andou descalço, tomou gelado, abriu geladeira, chupou picolé. Isso não causa doença respiratória. Pegar sereno, pegar vento, andar sem camisa, isso não causa doença respiratória. Isso é tudo mito, né? Isso é mito porque, né, na verdade não se sabe de onde vêm esses mitos, né? Mas hoje em dia as pessoas ficam em ambientes fechados, mesmo na época de verão, porque usam o ar-condicionado e tal. Mas na época, antigamente, usava-se na época do verão, deixar tudo aberto, na época do inverno, fechar tudo, né? Então, quando se fecha os ambientes, você transmite doenças com mais facilidade, doenças respiratórias, elas transmitem com mais facilidade em ambientes fechados. Então, ficou-se o mito de que é por causa do frio, porque na época de frio fechava-se tudo e as pessoas ficavam presas dentro de casa. E não por causa do frio em si, mas ficou-se esse mito, né? Uma das suspeitas de que tem esse mito, mas não é. Então é importante a gente entender que não é isso, né? A gente atende crianças, né? Há poucos dias mesmo eu atendi um bebezinho que o pai fumava e que ele estava tendo crises de rinite com frequência e não estava respirando bem pelo nariz, e o pai insistia de que era porque a mãe estava deixando ele dormir com roupinha mais curta, num calor de 40 graus, ele queria que agasalhasse, e a mãe não queria agasalhar, e o nariz do menino entupido, e não melhorava só com soro, e ele insistindo, mas o pai fumante, inclusive chegava no meu consultório e eu sentia o cheiro de cigarro nele, né? Porque a pessoa que fuma não percebe, mas o cheiro fica na pessoa. Então estou citando esse exemplo, mas porque a gente precisa eliminar esses mitos, né? Não é vento, não é ficar sem camisa, não é ficar no ar-condicionado, e não é ligar o ventilador que vai causar mal. O que causa é transmissão de uma pessoa para outra, né? Ou quando a pessoa é alérgica, no caso desse neném, por exemplo, era a toxina do cigarro, tá bom? Então, falando primeiramente das doenças alérgicas. Como que a gente evita a doença alérgica? Evitando o fator que causa alergia. Se você tem alergia à fumaça de cigarro, você não pode conviver com pessoa que fuma dentro do ambiente. Então, falando da criança, é fumante passivo. Então a gente precisa eliminar cigarro, eliminar coisas que geram fumaça no ambiente, tá? Então as doenças alérgicas, igual eu citei o caso desse nenenzinho, que é a rinite, que é a asma. Então a asma, popularmente o pessoal chama de bronquite, né? São fatores do ambiente principalmente. Então não só o cigarro, mas carpete, cortina, ursinho de pelúcia, cobertor de lã, porque esses fatores, esses produtos, esses objetos, eles podem acumular ácaro, podem reproduzir ácaro que causam alergia. Colocar o colchãozinho da criança sempre no sol, se puder encapar o colchão, o travesseiro com napa, você previne uma série de problemas, porque você vai evitar o ácaro. Mas se não puder encapar ou se não quiser, colocar no sol, isso é importante. O quarto onde a criança vive, pensando onde a criança dorme, né? A gente fala onde a criança dorme, não necessariamente é o quarto da criança, porque às vezes tem um quartinho da criança lá para enfeitar e dorme no quarto dos pais, né? Então o quarto onde a criança dorme é importante não ter fatores, objetos onde acumula-se ácaro, e o ácaro ele pode estar às vezes no edredom que está guardado no guarda-roupa, numa roupa que não está sendo usada. Então o guarda-roupa da criança, eu oriento os pais, olha lá dentro, o que tem lá? Além de você verificar gavetas, olhar se não tem mofo, tirar a gaveta para olhar atrás do próprio guarda-roupa, mas dentro do guarda-roupa não pode conter um edredom ou um cobertor que está guardado há muito tempo lá. Eu tenho 6 meses que eu guardei, mas está limpinho, mas aquilo mesmo limpo reproduz ácaro. Uma roupa que está no guarda-roupa que nunca está usando,
ou que está usando, tem muito tempo que não usa, uma roupa de frio, por exemplo, na época de calor, aquela roupa pode ter ácaro proliferando lá dentro. Então esses cuidados, você evita doença respiratória, doença alérgica, no caso específico falando do quarto da criança, né? Que basicamente rinite e a asma. Então esses cuidados. Ambientes externos, né? Pode brincar na poeira, não tem problema nenhum a criança brincar, é até saudável que a criança brinque na terra, que leve em parques. Chegou em casa, além de você lavar as mãos da criança, higienizar o narizinho, porque como eu disse, o nariz ele é um filtro, né? Filtra, aquece, modifica o ar, então a gente precisa ter esse cuidado de higienizar, né? Tem pessoas que têm o hábito, né, de manhã cedo higienizar o nariz da criança e antes de dormir, mas eu considero importante, se a criança é alérgica, fazer com muita frequência. Se a criança não está respirando bem pelo narizinho, pelo menos à noite, no final do dia, dá essa higienizada na hora do banho, pode ter o hábito de higienizar a mucosa nasal da criança. Isso ajuda a prevenir alguma obstrução nasal que pode aparecer durante a noite e, consequentemente, gerar uma baixa imunidade em via aérea, né? Criança que respira pela boca por ter uma rinite ou por ter uma hipertrofia de adenoide, é uma criança que vai ter o ar menos filtrado, mais seco, e consequentemente vai irritar as vias aéreas superiores, não só a garganta, como também as vias aéreas inferiores, causando mais tosse, causando mais problemas, mais fragilidade, gerando às vezes abrindo as portas para alguma infecção, tá bom? Lembrar das doenças virais que elas são transmitidas geralmente por gotículas de saliva. Então, a pessoa que está com vírus de gripe ou vírus de resfriado, lembrando que na maioria das vezes é vírus de resfriado, a pessoa começa com a tosse, espirro, nariz entupido, é um quadro que dura em média de 7 dias, 14 dias algumas pessoas, pode dar febre nos primeiros dias. A gripe, geralmente, ela dá febre mais alta, mais dor no corpo. O resfriado é um quadro mais brando. Existem próximo de 200 tipos de vírus de resfriado. Então, é comum a criança, às vezes, resfria, principalmente quando está na escolinha, passa um tempo, resfria de novo. Não gera proteção, mas gera proteção contra aquele tipo de vírus. Mas, como tem próximos de 200, você pode ter na sequência. Então, nós temos que lembrar que a transmissão é por gotícula de saliva. Como que acontece isso? O vírus entra no organismo da pessoa, chega no nariz ou na mucosa de orofaringe ou traqueia ou pulmão, ele causa uma irritação no local ali. O organismo ele tenta eliminar esse vírus. A tosse, que é um sintoma do vírus de resfriado, ele na verdade é uma defesa do organismo tentando eliminar não só o vírus, mas também a secreção que está ali, que é produzido às vezes por aquela irritação. Então a tosse, ela é benéfica para o nosso organismo, entre aspas, né? A gente sabe que a tosse incomoda muito, principalmente a criança, principalmente à noite. A criança vai tossindo, às vezes não consegue dormir. Algumas vezes a gente precisa usar um xaropinho para ajudar a criança a dormir melhor. Mas nunca fique dando, eu estou falando isso porque é muito comum as mães, estou dando xarope para cortar a tosse do meu menino. A gente nunca deve dar xarope para cortar a tosse, porque você está tirando uma das defesas do organismo, que é justamente a tosse. A tosse é com o intuito de eliminar o vírus. Então, quando a pessoa tem um vírus de gripe, de resfriado, ela tosse, ela espirra, tudo isso com o intuito de eliminar o vírus. E elimina mesmo. Então, o vírus sai ali no espirro, na tosse, ou na hora que a pessoa conversa, sai nas gotículas de saliva, que vão ali próximo da pessoa, às vezes até 1 metro, dependendo se a pessoa espirrar, até 1 metro. Então ali é que se pega, né? Então se tiver uma pessoa perto, aquela gotícula de saliva cai na pessoa, cai na via respiratória da pessoa, a pessoa inala e aí fica uns 3 até 7 dias depois começa a manifestar uma gripe. Não é imediato, tem um período de incubação, né? E pode ser indiretamente, às vezes a pessoa passou o dedo no nariz ou pôs a mão na boca e pegou em algum local, por exemplo, pegou num carrinho de supermercado para fazer a compra lá, toda feliz, gripada, foi lá no supermercado às vezes para comprar até um remédio para aliviar, chegou lá e depois largou o carrinho, veio uma outra pessoa inocente lá e pega no carrinho, beleza, vai fazer a compra, chega em casa, não lava a mão, e pega na mão do nenenzinho, ou pega na mão do filho, filho, beleza?
e o filho vai, põe a mão no nariz e passa 7 dias, começa a gripar. Fala, nossa doutor, da onde que veio essa gripe dele? Não tem ninguém em casa gripado, ele não está na escolinha. Muitas vezes foi uma compra que você fez no supermercado, você levou não só a compra para casa, mas também um vírus. Também a gente não pode ficar paranoico de todo lugar que encosta, passar álcool na mão, mas principalmente chegou em casa, veio de qualquer lugar que você veio, de um supermercado, do trabalho, você tem que lembrar que você lidou com pessoas ou você lidou com objetos que outras pessoas manipularam. Então a gente não sabe se a pessoa que pegou antes de você naquele objeto se estava gripada. Então o cuidado de chegar em casa e lavar as mãos, você evita 80% dos problemas. A maioria das doenças respiratórias, não só as virais, mas também as bacterianas, a própria pneumonia e tal, ela pode ser transmitida pelas mãos ou por contato direto pela respiração de uma pessoa que está tossindo. E quando algum familiar, então outro cuidado que a gente tem que ter, não só desse de higienizar as mãos, mas com qualquer familiar ou pessoa que esteja gripado ou que esteja com qualquer sintoma de resfriado, tosse, nariz entupido, mesmo que a pessoa ache que é alérgica, é muito comum, as pessoas, doutor, meu nariz está entupido, mas eu estou achando que é alérgico, por isso que eu não estou usando máscara. Na dúvida, use máscara. A máscara não precisa usar o tempo todo, mas quando você estiver com seu filho no colo ou quando você estiver perto dele, porque muitas vezes você está com um vírus, no início parece ser um quadro alérgico, mas muitas vezes é um vírus, e aí se você não tiver o cuidado de usar a máscara, só de você conversar perto do seu filho, beijar ou tossir perto, vai gotícula de saliva e daí uns dias ele pega. Ah, mas eu peguei dele, doutor, o meu filho está gripado já e eu peguei dele. E mesmo assim você tem que usar máscara, porque o vírus, principalmente se for vírus de gripe e de resfriado, ele vem para você e às vezes o organismo da criança está tentando eliminar aquele vírus e é uma guerra, né? O organismo tentando eliminar e o vírus tentando ficar, e aí vem uma carga viral maior sua para a criança. Então isso atrapalha com que a criança elimine o vírus ou pode agravar o quadro, principalmente em crianças pequenas, tá bom? Então, familiar gripado ou alguma pessoa gripada, não chegar perto da criança sem máscara e não esquecer de intensificar a lavagem das mãos, mais ainda quando está gripado. Nenenzinho que está na fase de engatinhar, nessa fase que tem muito contato com o chão, né, que varia de criança para criança, mas geralmente entre 7 meses, 8 meses até 1 ano e pouquinho, né, que é quando começa a andar, mas mesmo depois que começa a andar, nessa fase, nos primeiros passinhos, ainda está tendo muito contato com o chão. Então, ou seja, pessoas que têm crianças, bebezinhos de 6, 7 meses até 2 anos, tem que ter o cuidado também de, além de lavar as mãos, quando chegar em casa, retirar o calçado, porque às vezes você pisou na rua, num local onde a pessoa às vezes cuspiu, ou vomitou, ou alguma outra criança deixou cair alguma secreção. Então, na dúvida, chegou em casa, tá com o nenenzinho nessa idade, tenha o cuidado de retirar o calçado. Isso é importante, tá bom? As doenças bacterianas na criança, a maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes, ela vem em consequência de um quadro viral. Então, pega um vírus de gripe, de resfriado, aquilo fragiliza o organismo, normalmente daria uma tosse, um nariz entupido, um espirro, e que duraria, às vezes, uma febrinha, que duraria 3 dias a febre, a tosse, mas pode ficar com o nariz entupido, ou às vezes uma tosse esporádica até umas 2 semanas, e de repente a criança piora, começa a piorar a tosse, uma febre, aí quando a gente examina uma pneumonia, quando a gente examina uma infecção de ouvido. Então, algumas vezes, ou na maioria das vezes, quando a criança está com uma infecção bacteriana, ela estava com um vírus antes, ou está ainda com um vírus e veio uma bactéria que complicou. A bactéria, às vezes, da própria flora, ela prolifera quando a criança está fragilizada por um vírus. Por isso que eu sempre oriento aos pacientes, fique atento, seu neném está gripadinho, vírus de gripe, vírus de resfriado, nariz entupido, tá melhorando, a cada dia está um pouquinho melhor, a febre durou 2, 3 dias, mas está alegrinho, a tosse está diminuindo, beleza. A qualquer momento, se houver uma piora, por exemplo, a febre já tinha 2 dias que não vinha, voltou a ter febre, ou a tosse já estava melhorando, piorou, tem que ser avaliado, né? O povo da roça, eles falam muito assim, pneumonia é gripe mal curada, mas isso é lenda, né, também, mas
tem um pouco de verdade nisso. É o seguinte, não é que é mal curado, a gripe vai curar, o resfriado vai curar, o organismo vai curar. Mas nesse processo no qual a criança está passando, fragiliza e pode aparecer uma pneumonia do meio do caminho. Não é porque curou mal curado, não tomou o remédio certo, não é nada disso. Mas é porque nesse meio do caminho apareceu uma complicação. Então, se seu filho piorar, tem que ser avaliado, mesmo que ele tenha sido avaliado pelo pediatra. Já aconteceu o caso de paciente meu, várias vezes já aconteceu de examinar, o menino estava bem, no outro dia, doutor, piorou, está moado, né? Às vezes não piorou a tosse, às vezes não piorou a febre, mas está prostradinho, o pai geralmente fala, está moado, só quer dormir, isso é sinal que a gente tem que examinar, tá bom? Então, evitar ficar usando remédio para tirar a tosse e ter um acompanhamento com o seu pediatra, isso previne também, se não previne às vezes a doença em si, mas previne complicações, então é uma forma de prevenir complicações. Manter as vacinas sempre em dia, né? Tem várias vacinas que protegem contra doenças respiratórias, né? Essas vacinas começam a partir de 2 meses de idade, né? Já tem na vacina de 2 meses tem a vacina de coqueluche, que é um tipo de doença respiratória, né? Tem as vacinas contra a tuberculose, que é assim que o neném nasce, que é aquela BCG, que é uma doença também respiratória, né? Então tem a vacina de antipneumococo, que é com 2 meses de idade, lembrando que a da rede pública contra 10 sorotipos, é pneumo 10, e a particular é pneumo 13, então se você tiver condições de fazer também a pneumo 13, é bom, porque você vai proteger contra alguns sorotipos a mais que não tem na proteção da rede pública, né? Então, assim, seguir o calendário vacinal, vacinar contra a gripe. Mas a vacina de gripe, ela causa gripe. Isso é outra lenda, é outro mito. A vacina de gripe, ela não causa gripe. Repetindo mais uma vez, a vacina de gripe não causa gripe. Isso é tudo mito. Coincide, às vezes a pessoa, como a época da vacina de gripe, é uma época que está tendo muitos casos de gripe, de resfriado principalmente. A maioria das vezes é resfriado. E aí a pessoa já está com o vírus no organismo, como eu disse anteriormente, o vírus ele tem um período de incubação em média de 7 dias. Então, pode ser que você está ali na fila aguardando para vacinar, já com o vírus no seu organismo, porque pegou 2, 3 dias antes. E aí, coincidentemente, você toma a vacina e aparece os sintomas de gripe alguns dias depois de um vírus que você já estava. O que pode acontecer? Dor no corpo, um mal-estar, isso da vacina. Mas a vacina não causa doença, tá bom? Então, pelo contrário, ela evita a doença. Então, deve se dar a partir de 6º mês de vida para bebezinhos e a partir daí todo ano tem que repetir, porque os vírus eles vão mudando e a vacina também muda de acordo com a estação, com o ano, né? Então, pode ser dado em qualquer época do ano, mas geralmente a gente orienta a aplicar no início do inverno, tá? É importante a alimentação saudável, alimentos, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre imunidade, eu citei alimentos que aumentam a imunidade, mas a alimentação quanto mais saudável possível, melhor, né? A gente sabe que tem fases que a criança alimenta bem, tem fases que alimenta mal. É importante a gente dar exemplo em tudo na vida, a gente tem que dar exemplo para o nosso filho. Se você quer que seu filho coma bem, você tem que comer bem. Se você quer que seu filho coma verdura, você tem que comer verdura. E não adianta você comer verdura se o seu filho está olhando para o celular, se o seu filho está olhando para a televisão. Então você tem que comer junto com o seu filho e ele participar da alimentação sem telas no momento da comida. Então, qual o alimento que fortalece as vias respiratórias? Todo mundo fala da vitamina C. Realmente a vitamina C é boa? Realmente ela é boa, é importante. O ideal é você consumir alimentos ricos em vitamina C e não tomar a vitamina C. Vou tomar a cápsulazinha, eu vou tomar o efervescente. Pode tomar também? Pode tomar também. A vitamina C é uma vitamina que tem baixo potencial de intoxicação, mas é pouco provável funcionar se você não ingere ela de forma natural. Então, lembrando que as frutas cítricas, principalmente as frutas ácidas, né, elas têm mais vitamina C, mas tem vitamina C em uma série de frutas e de legumes. Não vou ficar entrando aqui no mérito de qual alimento especificamente, mas alimentos ricos em vitamina C. Lembrando que depois que você
processa o alimento, ele vai perdendo a vitamina. Então, quanto mais natural, melhor. Se você colher a laranja do pé e chupar, vai ter um teor de vitamina C. Só de você comprar no supermercado, o teor já é menor. Só de você fazer um suco, já diminui mais ainda. Né? Só de você expor esse suco, a claridade já cai. Você guardou o suco de manhã para tarde. Então, quanto mais fresco, melhor. De preferência, chupar a fruta e não ficar fazendo suco. O suco, hoje em dia, para pediatria, a gente está tentando eliminar ao máximo, né? Ou reduzir ao máximo. Podendo eliminar, melhor. Mas se for em pequena quantidade não tem problema, porque o suco tem os riscos também de obesidade, que não é o tema também de hoje. Mas as frutas ácidas têm a vitamina C, isso é importantíssimo, tá? Mas não é só a vitamina C. Pesquisas atuais mostraram a importância da vitamina A para a prevenção de doenças respiratórias. Essas vitaminas estão presentes em uma série de alimentos, principalmente alimentos de cor alaranjada, alimentos naturais de cor alaranjada. Né? Outro dia, eu já falei isso num outro vídeo, um paciente meu, eu perguntei se ele estava comendo alimentos de cor alaranjada, ele falou que estava comendo fandangos. Aí eu falei, fandangos não serve, tem que ser vitamina natural, tem que ser a cenoura, moranga, mamão, manga, né? Alimentos que têm a vitamina A de forma natural, isso sim é importante. Tem que ser, e come cenoura, doutor, uma vez na semana. Não adianta, tem que ser todos os dias, né? Nós estamos falando de aumentar a imunidade, né? A minha mãe fala, minha mãe mora na roça, fala assim, angu de um dia não engorda capado, mas no fubá de um dia, eu acho, não sei direito a expressão, mas o negócio é esse, não adianta você dar um dia sendo, lógico, um dia também a gente tem que parabenizar a criança, mas tem que incentivar que ela consuma com mais frequência, variar os tipos de alimentos, né, para que a criança tenha prazer em comer também, tá bom? Então a vitamina C, nós falamos da vitamina A, o zinco também é fundamental para a prevenção de doença respiratória, né? Inclusive, pesquisas atuais mostraram isso, criança que não ingere carne, porque a carne é das maiores fontes de zinco na nossa alimentação, né? Tem outras fontes também, mas algumas crianças que não ingerem carne têm mais risco de, se não suplementar, né, com zinco, tem mais risco de doença respiratória. Então é importante a gente ter o consumo da carne na alimentação infantil, 2 refeições de carne por dia, o almoço e na janta. Tá? Se ele não janta, ele lancha, né? Aí a janta vira o lanche, e aí o lanche vira pão, vira biscoito, vira bolo. Então tem que ter o hábito da janta, e para isso, batendo na tecla mais uma vez, os pais têm que dar o exemplo. Não adianta você pôr um pratinho bonitinho lá para o seu filho jantar se você está comendo um pão com manteiga e café. Pode ter o momento do lanche, mas tem que ter o momento da janta, isso tem que ser sagrado. Almoço e janta é inegociável, isso tem que ter. Pode até ser que a criança não vá comer, tem dia que a criança não quer comer, tem dia que come, a gente nunca pode forçar, mas não pode substituir a janta por outro lanche, que senão vai ficar pobre o consumo de proteína animal e a criança tem que comer, tá bom? Mas tem outras fontes de zinco também. Outro nutriente importantíssimo é o ômega 3. A gente não tem muito hábito, né, na alimentação do brasileiro em geral, não tem muito hábito de ingerir ômega 3, que está principalmente no azeite de oliva, tem também, né, alguns óleos, mas está principalmente nos peixes, né, no atum, no salmão, na sardinha, e os peixes também de água doce tem um teor menor, mas tem. Então ter esse hábito do consumo do ômega 3, tá bom? Mas eu estou citando as coisas mais importantes, mas a alimentação balanceada, né? É importante comer verdura, que a verdura vai ajudar as folhas, além de ter o ácido fólico, elas têm muita fibra que ajudam na imunidade também, né? Não ajudam na imunidade diretamente da via respiratória, mas alimentam a flora intestinal, que indiretamente melhora a imunidade, né? Ingerir muita água, como eu citei no início desse vídeo, esse muco que fica nas vias respiratórias, para que ele esteja perfeito, tem que se ingerir muita água, tem que umidificar não só o ambiente, se o ambiente estiver seco, é bom colocar uma toalhinha molhada, ou, dependendo da situação, ligar um umidificador, mas também hidratar muito bem a criança tem que estar bem hidratada para que todos os fluidos corporais estejam funcionando perfeitamente, tá bom? E sempre tem um acompanhamento pediátrico.
pediatra vai avaliar a parte nutricional, vai fazer uns exames de vez em quando para ver como que está a imunidade, como que está, se não tem anemia, se não precisa suplementar de alguma vitamina, dependendo de alguma coisa que falta na alimentação da criança. Ah, nós somos vegetarianos, não consumimos carne, tem que suplementar de zinco, tem que suplementar de vitamina B12. Então, cada criança precisa de um acompanhamento e precisa de um cuidado diferenciado. O que eu falei aqui no vídeo é o que basicamente a gente faz para a grande maioria, mas tem alguns detalhes que às vezes a gente faz especificamente diferente para algumas crianças, tá bom? Se você achou que esse vídeo fez algum sentido para você ou que te ajudou em alguma coisa, marque alguém nos comentários aí, compartilhe, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal!